Beleza? Bom, estou aqui reunido com o Thales, com o Rob. A ideia, na verdade, é a gente tentar fazer um podcast, ou a gente pode também chamar de videocast, talvez, não sei, acho que seria mais interessante assim, né? Já que a gente está aparecendo aqui, tem imagem, tem tudo. Eu a prefiro ideia é chamar de resenha. Ou melhor, né? Uma resenha e tal. Tá lindo, resenha. Resenha é perfeito. Faltou uns comes e bebes e tal, mas está tudo certo, né? Isso aí é uma coisa interessante. Eu e o Rob, a gente ia fazer um... que é isso aí, Rob? Uma forma mais adulta. É um mix que eu faço. Eu compro noz macadâmia, castanha do Pará, castanha de caju, damasco, uva passa preta, amarela. Que mais que tem aqui? Nozes normais, avelã. Tem as normais também. Nossa, tem as normais. Nozes macadâmia. Normais. Agora... A noz tradicional, aquela do Natal, bem... Aí eu faço... O que seria nozes anormais? O que seria diferente disso? Aquelas coisas especiais, assim, tipo, sei lá, um cogumelo da terra, um negócio assim? Que é isso? E se quiser, pode pôr também a noz pecan, que é muito cultivada aqui no Brasil. Acho que eu nunca comi metade do que você falou agora, porque sabe como é que é, né? Aham, tá bom. Só tem naqueles mercados que o Rob frequenta, tá ligado? Aquela região lá específica, né? Sabe bem aquela qual é. região específica. Porque tem que tomar cuidado para não atravessar a ponte, né? Porque é aquela região específica ali, ó. Perfeito. Então, pessoal, a gente vai resolver aí um grupo de 4 questões aí, né? Começando aí pela primeira questão, que é uma questão que é bastante interessante, que fala aí um pouco sobre a Covid-19, né? Vai recair aí um problema bastante interessante. Eu vou dar uma lida e aí vai ficar na mão do Thales resolver o item A, o B e o C, porque, enfim, o cara manja, o cara é especialista nisso aí, especialista em matemática do Covid-19. Então, vamos lá. Diversos matemáticos e epidemiologistas estão trabalhando para criar modelos capazes de prever o crescimento da pandemia do Covid-19 com maior precisão, utilizando os dados disponíveis. No entanto, existe um modelo matemático simples capaz de fornecer informações sobre o crescimento de uma pandemia, como o do Covid-19, em seu estágio inicial com boa precisão. Bom, aí no item A ele coloca lá, né? Suponha que o número de pessoas infectadas pelo Covid-19 no enésimo dia seja IN, que o número médio de pessoas que alguém que está infectado entra em contato por dia seja C, e que a probabilidade de alguém que foi exposto ao Covid-19 de se infectar seja P. Escreva uma fórmula para IN em termos de CPII. É isso? Exato. Então, Thales, vamos lá. O que você imagina aí para começar a brincadeira dessa questão aí? Não sei como é que vocês começam, mas eu acho sempre que é muita coisa, às vezes a gente acaba se perdendo no enunciado. Então, vamos tentar fazer o passo a passo, entender o que já que ele falou do IN, vamos tentar construir o que é o I1, o que é o I2, e assim conseguir conceber alguma coisa mais genérica. Você montar uma ideia, né, inicialmente, aí acho que é um caminho bastante interessante aí. Então, sei lá, a gente sabe que o IN é o número médio de pessoas infectadas no enésimo dia, né? Então, o que é o I1? Número de pessoas infectadas no primeiro dia. No primeiro dia. É a quantidade, né? Ele fala número de pessoas infectadas, né? Excelente. Tá, e aí no segundo dia vai ter quantas pessoas, segundo o texto? Bom, a gente sabe que no segundo dia vai ser o I2, certo? I2. Mas vamos botar aqui no enunciado, para a gente entender isso aqui, ó. Ele fala que no IN, o número médio de pessoas que alguém seja infectado entra em contato por dia seja C, e que a probabilidade de alguém que foi exposto se infectar seja P, né? Porque não é todo mundo que foi exposto que vai se infectar. Sim. Então, para a gente colocar isso tudo numa tacada só, a gente sabe o que? Vai no segundo dia, eu já tinha as I1 pessoas, né, infectadas no dia anterior. Sim.
E eu tenho que somar o que agora? Eu tinha aquele número I1. E quantas eu acabei de infectar, de ter... de infectar? Bom, primeiro eu tenho que pegar dessas pessoas todas, com quantas ela teve contato. É o C. Então, C, né? é o I1 vezes C. Isso. Vezes a probabilidade de ter se infectado. Isso, vezes P. Perfeito. Então, a gente pode até colocar aqui o I1 em evidência, se for o caso. Eu escreveria assim, I1 que multiplica 1 mais CP. CP. Então, é isso, né? A gente tem o número de pessoas que já estavam infectadas, e aí, bom, fora essas pessoas, quantas elas vão infectar? Cada uma dessas pessoas entra em contato, pensando no valor numérico, se cada um entrasse em contato com 3, ficaria 3 vezes a quantidade que eu tinha, e eu só tenho certeza que a pessoa foi de fato infectada. Sim, perfeito. E aí, bom, a gente achou o I1 e achou o I2. A gente pode tentar fazer o I3 também, só para ter convicção do que está acontecendo, né? Sim. Vai dar. Então, vamos lá. Fala aí, vai, Rob. Como é que fica o I3? Vai ser o que tinha no dia anterior, que é o I2. É o I2. Mais o I2 vezes o C, que é o número de pessoas que ele teve contato, vezes a probabilidade dessa pessoa ter contraído o vírus. Põe em evidência. Fica I2 que multiplica... 1 mais C vezes P. Só que o I2 a gente pode voltar do dia antes, né? Exatamente. Acho interessante, né? A gente percebe um padrãozão aí, né? Depois, né? 1 mais CP vezes 1 mais CP vai dar 1 mais CP ao quadrado. Quadrado. A hora que o aluno enxergar isso, ele já vai, para muitos alunos, já vai entender qual é a ideia disso. Porque esse tipo de questão, para quem já fez várias vezes, você já espera um padrão. Essa é a verdade. Sim. Aí você olha para isso e fala assim, poxa, ele quer no IN? Como é que vai ficar no IN, então? Tá vendo isso aí? Olha, tem várias maneiras de encarar. Uma delas é enxergar que isso é uma PG, né? Por exemplo. É um jeito. Uma PG de razão 1 mais CP. Exatamente. Outro jeito é você falar assim, se no I2 deu I1 vezes 1 mais CP, no I3 deu I1 vezes 1 mais CP ao quadrado, a gente percebe que a potência do CP, do 1 mais CP, é sempre um índice a menos né? que o índice do I original. Então vai ficar aqui o IN é igual ao quê, no final das contas? I1 vezes 1 mais CP elevado a N menos 1, né? Perfeito. Que é a progressão geométrica que foi mencionada. Isso é o item A. Lindo. Então, uma questão legal é que, contextualizada, né? Nessas épocas, quando acontece esse tipo de evento mundial, a gente fica sempre se perguntando se isso vai cair nas provas de vestibular e como vai cair. E daqui uma questão interessante que usa só o que a gente sabe de sala de aula, né? Não tem nada muito absurdo. Esse é o item A, né? E aí vamos para o item B, então. O item B é bem interessante, né? Que a gente vai usar exatamente o que a gente acabou de encontrar no item A, né? Que é essa expressão aí. Ele está pedindo para você, supondo que no primeiro dia você tem um infectado e I1 igual a 1, no C igual a 4, P, a probabilidade de pessoa ser infectada é 0,085. Calcule aí o número de infectados no 25º dia e no 55º dia. 50º dia, né? Mas eu acho... Fala aí, Rob. Não. O que eu acho legal assim, tem uma pessoa infectada, só tinha uma pessoa e essa pessoa entra em contato com 4. Cada pessoa que entra em contato com 4 e a probabilidade da outra pessoa ser contaminada é de menos de 10%, hein? Sim. 8,5%. Ok. E aí dá pra gente ter uma noção de grandeza enquanto isso cresce e por que as coisas estão como estão agora. Uma questão sensacional. Detalhe, né? Só um comentário. Esses números não estão aí à toa, né? Esses números daí eram bem com base no que eles estavam vendo que estava acontecendo em outros países.
São dados, de fato, tanto quanto reais, né? Então, bom, substituição, já que a gente achou a função aqui, né, no item A, vai ficar como item B? Item B, então, vai ficar aí 25, né? Igual a 1 vezes 1 mais 4 vezes 0,85. 0,85? Sim. Elevado a 24, né? Isso. Bonito. Isso aí. Alguém chegou a fazer a conta disso aí já? Curiosidade mesmo, não que precisasse, mas enfim. 0,34 mais 1,34? É 1,34 elevado a 24, é isso ou não? Cheguei nisso também. E eu joguei na calculadora aqui, só para constar, isso daqui dá aproximadamente 1.123. Isso é muito louco, né? 25 dias. Em 25 dias, a partir de uma pessoa apenas, hein? Uma única, você consegue aí ter 1.123 pessoas infectadas, né? Como ele pediu duas coisas, né? Vamos escrever a outra também. Só que ela entrou em contato com 4 pessoas apenas, né? Não fez festa em casa, umas coisas assim. Então, só eu ia brincar com isso, Thales. Eu ia brincar que a organização não está mais adequada, como a gente costuma comentar com os alunos. Eita lasqueira. Eu falei, não faz aquela prova, começa aqui, vai para lá, sobe, desce, que é um problema. Mas a gente vai entender que aqui no computador o negócio não é tão simples assim. Não é simples, tá? E como ele pediu as duas coisas, né, só tomar cuidado que às vezes vem duas perguntas feitas no mesmo item, a galera às vezes responde um item e esquece a outra parte. Esquece a segunda, é brincadeira, meu. Um vestibular que fazia bastante isso, aliás, que faz bastante isso, é a prova da Unesp, né? A Unesp, ela faz muito isso. Nas perguntas, ela coloca 1, 2, 3 itens na mesma pergunta. Para mim, a prova que mais faz isso é a da Unesp. Os caras colocam assim, calcule isso, e isso, e isso, e o cara vai... Faz o primeiro, já sai feliz da vida. Você sabe que eu sempre comento com eles que eu sou extremamente distraído. Eu tenho que me concentrar para não perder coisas. A distração é horrível. E eu falo, eu terminava de fazer um exercício, eu lia para ver se o que ele pediu é o que eu respondi, porque muitas vezes eu calculava, às vezes, uma coisa que nem tinha sido pedida. Eu faço que você calculou o X, mas a pergunta era X menos 3. Exatamente. Sabe? Então, no caso dos 50, tá? Fiz aqui a conta já. Dá aproximadamente 1 milhão, quase 1.700.000. Em 50 dias. 1.700.000. É brincadeira? 1.700.000. Só desse jeito, hein? Probabilidade de 8,5% e contato com 4 pessoas. E olha que a briga, na verdade, é que essa probabilidade da pessoa infectar a outra, atualmente, é que diminua, né? Que seja menos que 10%. E 8,5% não é uma probabilidade tão alta, se a gente for olhar, né? Mas, mesmo assim, ainda cresce de um jeito que é absurdo, né? E aí vem o item C, né? Aliás, a gente não falou isso aqui, essa questão aqui, diferente das outras que a gente vai fazer nesse podcast, é a única questão que não caiu no vestibular. Essa questão que caiu na prova da Olimpíada de Matemática da Unicamp, para os alunos do ensino médio. Então, para o aluno do ensino médio, caiu essa questão, essa era a primeira questão dessa prova. E aí vem o item C, né? Na tentativa de mostrar o porquê de ter essas medidas de diminuição de contágio. Qual a importância disso aí, né? Então, vai lá. Thales, na Olimpíada ele não pode usar calculadora, não, né? Não, mas o que aconteceu nessa prova em particular é que, como estamos em tempos de quarentena, eles fizeram uma versão online. Ah, tá. Já que não era uma versão online, isso era um tanto quanto mais... Tipo, ninguém vai ficar fiscalizando, né? Então, de uma forma ou de outra, ele podia fazer esse cálculo com a calculadora, né? Geralmente. E a gente sabe... É diferente você olhar 1,34 a 24, 1,34 a 49, você não dá para ter assim uma noção do quanto que é seu... Na hora que você faz as contas, é assustador o resultado, né? Eu sempre falo para ele que o crescimento exponencial é uma coisa assustadora. Não, eu concordo contigo. Mas é isso, né? Tipo, nessa prova em particular, como foi feita... Era um simulado, na verdade, né?
como ele foi feito com esse propósito, mais da galera treinar em casa, eles soltaram essas questões aí, essa questão para todo o ensino médio. Muito legal. Eu já estou vendo como transformar para uma questão de vestibular, colocando um logzinho na brincadeira. Olha, dá para fazer uma farra com isso. Que é algo que é muito mais provável, né? Que é você usar o logaritmo para não ter que usar calculadora, basicamente. Né? Eles vão ter que dar essa... Cara, se ele te de 1,34 na base de 10, por exemplo, já resolve o seu problema inteiro, né? Então, é verdade. Para os alunos de vestibular, né, que é o caso para quem está fazendo isso daqui, perceber que tem uma ligação disso gigantesca com a parte do logaritmo. Sim. Então vamos lá para o item C, então, Thales. Anda lá, lê aí. Ele coloca aí, né, que as medidas de isolamento social diminuem o valor de C e o hábito de lavar bem as mãos diminui o valor de P. Supondo que a partir do 26º dia tem-se C igual a 2, P igual a 0,068, então calcule o número de infectados no 50º dia. E aí é para você comparar esse resultado com o item B, né? Olha que interessante, né? Ele vai diminuir o número de pessoas que tem contato de 4 para 2, ou seja, o isolamento social diminuiu. E a questão aí de lavar a mão, tudo isso, sabe, de lavar a mão, diminuindo para 6,8% a probabilidade de contágio. Acredito também que sejam números que eles devem ter pesquisado depois, e eu não fiz as contas ainda, mas eu imagino a diferença entre os dois resultados. Lembrando, hein, é a partir do 26º dia, então a gente começa com aqueles 1.123 ali, né? Exato. Exatamente. Que a galera é como se o I1 aí, nesse caso, fosse 1.123 agora, né? Não tem... Isso. Desculpa, Thales, te interrompi. Vai lá. Não, é isso mesmo aqui. Eu ia falar que é aquele negócio, né? Ninguém sabia qual ia ser o desenrolar das coisas. Aí chega um momento que você percebe como a curva está subindo, você fala assim, poxa, preciso achatar a curva. E como é que eu faço isso? Bom, a gente arruma isso, arruma aquilo, então ó, vai lavar a mão, vai começar a usar máscara. Aliás, vocês estão com a máscara aí? Opa! Sim, com certeza. Você quer... Ó, Thales, não me chama de neurótico, tá? Mas eu tenho esta, e deve ter... Mas você está no grupo de risco, né, Rob? Você tem que ter várias mesmo. Então, mas Roberto, a gente vai fazer... sobre a outra. Vamos fazer um comentário importante aí. Hoje em dia não é que você é neurótico, você é cuidadoso. É diferente o processo, entendeu? Pessoa cuidadosa, sensata, olha lá. Detalhe, hein? O álcool gel é da Giovanna Baby, ele é cheirosinho, tá? Ai, meu Deus. Sabe o que é Giovanna Baby? Claro que não. Claro que não. Hoje em dia ela não faliu, mas na época que a minha filha era pequena, minha filha era bebê, hoje ela tem 30 e poucos anos, era uma das lojas de roupa infantil mais legais do shopping, umas roupas deliciosas, e o perfume da Giovanna Baby era uma coisa assim que eu adorava. A hora que eu vi o álcool da Giovanna Baby, eu matei saudades da minha filha quando era pequenininha. Porque é o cheirinho de bebê, de fralda de bebê, assim, quando você põe, tá limpinha, passa o lencinho. Vocês não sabem o que é isso. Deixa eu tô com besteira. Vamos lá, vai em frente. Toca o bom. Não, tá tranquilo, achei muito bom. É que não é que a gente pode aproveitar essa questão aqui para falar sobre essas questões de higiene, né? Para mostrar que isso aqui, de fato, resolve muita coisa. E aí, a probabilidade mudou de 8,5 para 6,8. E a contagem mudou a partir do 26º dia. Acho legal isso, perceber qual é a diferença, é isso que ele queria na questão como um todo, né? Então, vamos lá, como é que fica essa expressão, então? Para a gente agora, qual vai ser a ideia do item C? Novo e 50, né? Então, o I25, né? O novo I25, o I25 não mudou, né? Então, você vai fazer 25 para considerar só 25 dias a partir do 20º. Você vai fazer os 25 dias a partir do 26º, né? Boa sacada. Então, vamos lá. O I25 é 1.123 aproximadamente, né? Que a gente está fazendo essa aproximação. Perfeito. Sim. O que vai ser o novo, chamar de I'? I' 50. Segundo a regrinha que a gente achou, é o primeiro I, né? Que é 1.123 aí agora, né? Isso. Que multiplica 1 mais 2 vezes 0,068. E agora ele vai ter que ser elevado a 25, né?
porque a contagem começou agora no 26º. Exato. Aqui é uma brincadeira que a gente faz com certa frequência naquelas questões de progressão geométrica mesmo, né? Porque a gente sai do primeiro e para o enésimo é uma coisa, mas se você está saindo do quinto e indo para o sétimo, fazer essas diferenças todas. Eu costumo brincar muito com o aluno, né? Que às vezes você está lá, mora num prédio, etc. Se você está no 5º andar e quer ir para o 12º andar, você não precisa voltar ao primeiro andar para subir para o 12º. Você pode ir direto. Né? Mesmo exemplo, Trindade, olha só. E ainda falo para eles, você está no 3º, quer ir para o 5º, quantos andares você sobe? O cara vê que não precisa ficar fazendo as expressões como se fosse um sistema sempre, né? Sim, sim. E é bom. O novo 50 passa a ser isso daqui. Quanto é dessa conta aqui? 1,14. 1,14 elevado a 25. 1,14 elevado a 25 vezes 1.123. Ah, você quer o resultado já? Já fez tudo? Não fez, não. Alguém já fez aí? Estou fazendo aqui. Boa. 27.216. 27.216. Cara, é assustador a diferença. Hã? Eu vou até conferir, viu? 068. Mil cento e 27.216. Caramba! Isso quer dizer uma redução gigantesca. E a gente pode pensar no valor absoluto ou relativo. Isso dá quantos? Se eu fizer, deixa eu fazer a conta aqui rapidinho. Vou fazer aqui, tô fazendo. Cara, é 622 vezes maior então, sem o isolamento. 622 vezes maior. Em porcentagem, dá uma redução de 98%. Exatamente. Caramba. Olha, 2 atos simples, hein? Diminuir o contato e passar a lavar a mão. Exatamente. Por isso que o isolamento social é importantíssimo, né? Isso é uma coisa fundamental aí. A gente não pode abrir mão disso. A matemática está aí para mostrar exatamente isso, né? Essas contestações não é suposição, é uma coisa que é numérica. Isso aqui vai acontecer, entendeu? Mesmo que a gente falasse que não são de fato, a probabilidade não é essa, de fato, a gente sabe que tem uma redução. Esses atos, como lavar a mão, como usar máscara, todos eles fazem uma redução nesse sentido. E, bom, sim, qualquer redução que você faça ajuda um pouco o afastamento dessa curva, né? Então, acho que é uma questão interessante e bastante atual. Aliás, mais atual que isso, eu acho dificílimo. Perfeito. Questão maravilhosa aí, viu? Muito boa. Show. Mais algum comentário aí, Rob? Um detalhe bastante importante aí dessa questão em si, né, é que, por exemplo, né, o que ele poderia explorar um pouco mais aí através de um gráfico e etc, né, de fazer o número de infectados em relação ao tempo, tratando como contato constante, planeta constante, ele vai brincar. E aí um detalhe importante é que esse gráfico vai ser aí o gráfico de um comportamento exponencial, né, que é bem bacana aí. Show. Acho que a gente pode ir para uma próxima questão. Para a próxima questão, então? Então, daqui a pouco a gente se encontra lá, gente. Isso aí. Então, pessoal, a gente vai agora para uma segunda questão aí, bastante interessante também, né? Que é uma questão aí da Fulvestre segunda fase, questão do ano passado, uma questão que falava um pouco sobre fractal. Vou esperar o nosso querido colega Thales aí projetar essa questão para a gente começar a ler, a brincar com a questão aí. Opa, tá na mão. Aí, tá na mão, boa, Thales. Então, o floco de neve de Koch, seja como você quiser chamar aí, né? Só entenda que é uma estrela de toque. Por favor, o cara era sueco, você tem que usar o seu sueco para falar sobre isso. Tá, Thales, como que se usa o meu sueco agora? Esse eu fiquei com bastante dúvida. Eu sei, velho, cada um tem o seu próprio sueco, velho. O meu sueco lá, né? De Cork. O Rob deve saber, porque o Rob fala bem, né? O Rob é viajado. Nossa, sueco. Inclusive, sem falar experiência, né? Sem falar experiência. Bom, floco de neve, melhor abreviar, né? Exatamente.
é uma construção geométrica recursiva, cujos primeiros passos se desenvolvem da seguinte forma. Então, o passo 0 começa-se com um triângulo equilátero de lados medindo 1. Aí depois, o passo 1, divide-se cada lado do triângulo do passo 0 em 3 segmentos iguais e constrói-se um triângulo equilátero com base em cada segmento do meio. Bom, eu não sei se os meus grandes parceiros aí vão concordar com isso, né? Mas eu acho que a FUVEST, ela deveria, ao invés de dizer segmentos iguais, ela poderia ter dito congruentes, né, cara? Seria um rigorzinho um pouco mais proveitoso. Matematicamente, eu acho mais bonito também. Mais bonito, não é? Mas, enfim, eu acho que o foco dessa questão é o cara entender o que ela está querendo colocar. Então, enfim, deu para entender o que ela colocou, né? O passo 2, repete-se o procedimento descrito no passo 1 e cada lado da figura obtido no passo anterior. Os passos seguintes, passo 3, passo 4, passo 5, eles fazem a mesma coisa, né? Segue o prosseguimento do passo 1. Bom, vale destacar nessa questão aí que fala aí um pouco sobre fractal, não é uma questão que é inédita, não. Ela já apareceu de outras maneiras em outros vestibulares. A Unesp gosta muito, já colocou figuras um tanto quanto diferentes. Já caiu uma muito parecida, né? A diferença é que ela não fechava a figura, que foi na Unicamp também. Aí eu vou deixar o Thales prosseguir, o Rob fazer o seu comentário agora também. Eu acho que a própria FUVEST já comentou sobre fractais. Né? Eu confesso que eu não lembro, mas a da Unicamp é mais recente, né? E a da Unesp também. Então, como é uma coisa meio que do dia a dia, e ele tem vários tipos de fractais diferentes, né? Esse fractal tem um nome específico porque ele faz aí o floco de neve, quanto maior o número de lados que você vai fazendo, mas tem vários fractais, a gente pode brincar com fractal aqui de diversas maneiras, né? Sim. E até brincar com figuras semelhantes. Coisas lindas. E aí, já que tem uma aqui mesmo, né? Por que não mostrar isso? Estava brincando com essas coisas também, porque vocês sabem que essa é a nossa diversão. Exato. Acho que é. Então, essa aqui a gente tinha um triângulo equilátero, e aí, bom, eu posso pegar esse segmento aqui, dividir de maneira a construir figuras a partir dela. Então, fica uma estrela de 6 pontas, depois fica isso daqui, e a gente pode ir aumentando isso do jeito que a gente quiser. Bom. E aí vai dar bonitinho o floco de neves, né? Floco de neve. Muito bonito. Pois é. Bom, Thales, agora eu adorei a figura, mas... Era só contar, né, Trindade? Oi, não entendi. Se o aluno tivesse essa opção de usar o GeoGebra, depois era só ele contar quantos pedacinhos tinha, né? Exatamente. Pô, eu ia fazer um comentário agora que ele tirou a figura, mas, pô, já que é um floco de neve, você podia ter colocado um azulzinho nessa cor, assim, né? Só para dar um pouco mais de charme, né? Desculpa não ter feito com esse nível de silêncio. Poxa, foi mal, hein, velho? Te lascar, malandro? Se liga, velho. É uma coisa brilhante do cara, ele faz uma coisa básica, né, Trindade? Poxa. A gente espera brilhantismo, porque ele é uma pessoa brilhante, né, cara? A gente espera um brilhantismo, né? Podia, sei lá, sair uma música na hora que ele movimentava, sabe? Uma soneta, alguma coisa do tipo bonita, assim. Começa a fazer um floco de neve e começa a tocar um Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. Let It Snow, Let It Snow, exatamente. Demorou. Mas, ó, falando sério, Rob, você falou de fazer desenho e ficar contando, sabe que é um recurso frequente, né? Porque eu já fiz essa questão em provas, no uso de colégio, principalmente, né? Porque envolve um pouco de geometria, com um pouco de progressões e coisa e tal. E tem sempre aquele aluno que resolve fazer o quê? Fazer o desenho. Fala assim, eu não enxerguei o padrão, vou fazer na raça e vamos que vamos. Todos eles acabam errando. Porque chega uma hora que os segmentos começam a ficar tão pequenos, e ele começa a fazer de um jeito... E aí você fatalmente perde a questão. Então, por mais que seja um jeito interessante, em vários momentos ele não vai ser muito trivial de ser trabalhado. Não é prático. Vamos lá. Item A. Qual é o número de lados da figura do passo 3? E aí, como é que a gente faz para resolver isso daí? Eu acho que tinha que o cara conseguir perceber em cada passo como que está variando o número de lados. E acho que olhando o passo 0, 1, 2, já dava para perceber. Então, aquele negócio que eu já falei no anterior da questão da Covid, né? É pegar os casos iniciais para tentar enxergar um padrão, a partir daí você construir a questão propriamente. Então, como você falou, do passo 1 do passo 0 para o passo 1.
O passo 0 tem quantas, na figura 0, né? Tem quantos lados? 3. A gente tinha 3 aqui. Tá bom. Eu sei que o Rob faz o 3 diferente, mas vamos fazer assim mesmo. Faz de baixo para cima, né? Um movimento bem estranho. Ao invés do cara escrever um 5, sei lá, assim, ou assim, o Rob resolve fazer o contrário, ele faz tudo assim. Ele é peculiar, peculiar. Mas vamos lá, o passo 1. No passo 1 tem quantos lados isso aqui? Aí, bom, vamos contando isso aqui, né? 1, 2... Aqui, em cada lado, viraram 4. São 3 lados, 3, 4, 12. 12. A gente não fala do 12 com essa frequência toda a troco de nada, é porque o 12 realmente está entre nós com uma frequência gigantesca. Sim. Muito. E aí, usando essa estratégia que você falou, a gente já pode até saber quanto vai ser nesse passo aqui, no passo 2. Perfeito. Vai ter o quê, então? 48. 48. A gente percebe, então, que vai crescendo num produto de 4 aqui, né? Então, no próximo passo vai ter quanto? O passo, cada um vai ser quadruplicado. Então, 4 vezes 48, isso aqui vai dar quanto? 192? Isso aí. Aí vem uma pergunta para vocês. Como é que o aluno escreveria isso, justificaria isso na prova? Olha, eu acho que aí é direto, não. Ele podia falar que em cada passo o número de lados fica multiplicado por 3. Por 4. Por 4, né? Isso. Ele poderia dizer isso, poderia também perceber que o número de lados também está formando uma progressão geométrica de razão 4, e ele está obtendo o quarto termo da PG aí nesse caso, né? Onde o primeiro é o 3. Isso. Também seria um caminho também, né? É que eu acho legal colocar essas coisas, porque o aluno fica sempre naquela incerteza de como escrever. A gente está pegando sempre questões dissertativas para a gente discutir nesse podcast aqui, né? E o aluno às vezes confunde, eu sempre falo isso, né? Que eles confundem escrever uma prova dissertativa com escrever uma dissertação, né? Então, às vezes, fica querendo escrever demais. E é o que o Rob falou, você fala aí, ó, de um passo para outro, eu estou sempre multiplicando por 4 a quantidade de lados que eu tinha, e aí já está respondido o exercício. Não precisa ficar fazendo grandes justificativas. Então, sim, você falou, a progressão geométrica é uma PG, o primeiro termo é esse, a razão é essa, já era. Não precisa ficar viajando muito. Seja conciso nas suas resoluções, não precisa justificar tudo, é pôr o suficiente, não exagera, porque você acaba falando besteira. Exato. Exatamente. Bom, item B. Qual o perímetro da figura no passo 5? Aí ficou interessante. Bastante interessante. Porque a FUVEST, vamos lembrar sempre disso, né? A FUVEST tem aquele hábito de usar um item para o item seguinte. Sim. Então, assim, é claro que não é sempre isso, mas costuma ter essa, e cada vez mais, agora, aliás, atualmente, toda a questão da FUVEST na segunda fase tem 3 itens. O item A, o item B e o item C, crescendo o nível de dificuldade. Sim. Se no item B ele pediu isso, poxa, pelo item A, eu já tenho que saber quantos lados tem essa figura do passo 5. Se a gente já entendeu o procedimento. Exato. Então, é um jeito que a gente pode começar o exercício. Quantos lados vai ter a figura do passo 5? O número de lados vai ser 3, que era o primeiro, vezes 4. Vou colocar aqui do lado, porque está difícil, né? O número de lados da figura 5. 3 vezes 4. 4. A quarta. Elevado a 4. Isso aí. Então, esse é o número total de lados da figura, certo? Certo. Isso aí. Ele quer o perímetro. O que ele ia ter que enxergar? Ele vai ter que saber quanto vale cada pedacinho desses. O que está acontecendo, na realidade, o que eu falo é o seguinte, ele tem que enxergar o que vai acontecer com a medida do lado. Olha só, se você olhar o lado do primeiro triângulo, tá? Ele tem uma medida e do primeiro triângulo... Só uma coisa, a gente acabou passando aqui batido. Na verdade, é 3 vezes 4 elevado à quinta, né? Porque a gente está começando no passo 0. Passo 0. Opa! A quinta. Eu errei. Então, tudo bem. 3 vezes 4 elevado à quinta. Perfeito. Porque se a gente fizesse escrevendo 4, a gente teria feito corretamente. A gente tem uma potência direta.
passo 1 a passo 5. Faltou o passo 0. Mas, enfim, calcular quanto vale cada lado desses agora. Ele tem que perceber que o lado, em cada passo, ele está diminuindo quanto? Ele está ficando 1/3 do que ele era. Se a gente tinha esse lado inteiro aqui... O lado aqui, que era 1, né? Se isso aqui tudo a gente sabia o que era, na próxima figura, no próximo passo, o que ele fez? É como se ele tivesse dividido isso daqui, esse segmento, em 3 partes. Aí ele tirou essa parte aqui do meio. E a questão da Unicamp fala muito bem sobre isso. E aí ficou com esse 1/3 aqui, e aí aumentou esses 2 pedaços aqui. Então, quanto é que vai medir cada lado agora? Pedacinhos de 1/3 aí, né? Isso, cada pedacinho, então, é 1/3 do que era antes. Isso. E aqui vai ser o que, então, no próximo? Eu vou pegar esse 1/3 e dividir em 3 partes também, né? Então, cada ladinho, cada lado dessa força aqui vai ser 1/9, né? 9. Boa. Em cada passo, a medida do lado é dividida por 3, ou multiplicada por 1/3. E aí, como eu faço isso 5 vezes, né? Do 0 para o 1 é uma vez, do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 2 para o 4, do 4 para o 5. Perfeito. Eu estou fazendo esse processo, então, 5 vezes. Então, a medida do lado, né? Vai ficar 1, que era o inicial, vezes 1/3, elevado à quinta. Elevado a 5. Essa é a medida de cada lado. Como a gente sabe que a quantidade de lados era esse daqui de cima, o perímetro vai ser o produto. Vai ser o produto desse valor por 3 vezes 4 elevado à quinta. Posso fazer uma observaçãozinha? Fala aí, Rob. Eu sempre falo para os alunos, quando às vezes, o programa pergunta o perímetro, eu ponho lá P. E alguém me corrige, não é 2P? Tá bom. E eu comento, olha, 2P não quer dizer perímetro. 2P é como se chama perímetro por causa de semiperímetro que aparece. E eu conto a história do 2P, mas eu falo, você pode chamar o perímetro do que você quiser, de P. Ou escreve perímetro, fica mais fácil. Aliás, é até bom, na verdade, que o aluno, quando começar uma questão dessa, ele já começa definindo, sendo perímetro, sendo 2P o perímetro, a gente tem isso. Sendo X o perímetro, a gente tem isso. Para não ter tipo de discussão. Exato. Bom, e aqui vai dar o que, no final das contas? Vai dar 4/5? 4/5 sobre 3. Sobre 3/4. A quarta. Precisa fazer a conta disso? Não mesmo. Mas dá, né? Então, 2/10, 1024. Aqui 2/10 de boa. 1024 sobre 81. 9 vezes 9, 81, já era. Beleza. Então pode fazer isso, ainda que não tenha muita necessidade. Então, até aqui é uma questão que brinca muito mais com a progressão em si do que com qualquer outra coisa. Agora, toda a questão de PG, como a gente falou na questão da Covid, ela, em vários momentos, acaba recaindo numa questão de logaritmo. E aí vem o item C, com esse note a dote muito querido. E aí vale destacar uma coisa bastante interessante, né? Que às vezes a dificuldade da questão não é o logaritmo em si, né? É o que está por trás de toda a interpretação para chegar a ele, né? O logaritmo é uma ferramenta apenas, né? Não é... Em minha opinião, o log sempre é a parte mais simples da questão. Sim. Eles têm medo de log. Quando o aluno fala por que tem medo de log, eu falo, você tem medo do quê? Você tem medo do expoente? Porque toda vez que eu leio a palavra log, eu falo, calcule o log, é calcular o expoente. Eu olho para o log e vejo um expoente só. E eu domino expoente agora. Eu tenho que chegar na expressão onde aparece o expoente. Exatamente. Eu acho de verdade que a parte do log costuma ser, nesse tipo de exercício, a parte mais simples. Tem as propriedades eventuais, que o aluno tem que saber, mas não tem nada de assim, nossa, quando cai log, eu não sei nem como começar. O começo da questão todo já fizemos aqui. E aí, vamos lá, então, a partir de qual passo o número de lados da figura supera 6 trilhões? E aí, Robin, faz a mão esse, hein? O item B já está dando o início do problema, hein? Agora, de novo, a gente faz, tem aluno que vai desenhando. Aí vai ficar difícil fazer isso daí desenhando. 6 trilhões vai.
acho que não é uma boa ideia, né, ir por esse caminho. Eu não iria, né? Não sei vocês, mas eu certamente não iria. Bom, um caminho que o cara podia seguir aí, na verdade, é primeiro tentar achar aí uma expressão geral para determinar o número de lados, né? Acho que é o caminho mais interessante. E outro, ele já percebeu... No item B, se olha para o item Já B... tá ali, né? Já Então, mata. aliás, vamos lá, desde o item A a gente já sabe disso, né? Porque ele não está nem falando do perímetro aqui. Então, se é só o número de lados, a gente pode pensar isso aqui desde o item A direto. Sim. Exato. Então, no passo N, qual vai ser o número de lados? Então, Lzão Eninho. Vamos lá. No enésimo passo? Isso. Quantos lados vai ter a figura? O LN vai ser 3. 3 vezes 4 elevado a N, né? Porque ele está no passo 0, né, Rob? Exatamente. Perfeito. Exatamente. Então, 3 vezes 4 elevado a N tem que ser maior. A gente quer isso, né? Que 6 trilhões. Nossa, vai ser legal esse, hein? Então, a gente quer achar... Queremos obter. Que bonito. Tal que essa expressão aqui seja maior. Maior que 6 trilhões. 6 vezes 10 a 12. Ao 12 de novo. Tá bom. Essa é a nossa equação. E aí eu quando eu dou log, eu já falo para o aluno, toda vez que você olhar que a incógnita for um expoente, você fala, nossa, a incógnita é um log. Eu falo para eles, eu vejo o expoente, eu estou vendo um log. Mas na hora, não tem muito o que... Eu costumo dizer o seguinte, né? Quando eu defino logaritmo, eu coloco lá o título grandão, logaritmo, e pergunto para os alunos, o que é logaritmo? O logaritmo nada mais é que expoente, ponto. Eu coloco bem grande expoente, até brinco, falo, você vai chegar na sua casa hoje, seu pai vai perguntar para você, filho, o que é logaritmo? Você vai responder que é expoente. Você vai no shopping, alguém vai parar, você vai perguntar, e aí, o que é logaritmo? Você vai responder que é expoente. Expoente da base. Eu sou chato. Expoente da base. Perfeito. Bom, e aí? Eu faço uma equação. Escrevo, eu falo assim, olha, imagina que um está em português e o outro está em grego, porque é parente do Tales, ou qualquer coisa que você queira. Olha, Satanás, de onde vem Atanásio? Você conhece Atanásio, não é grego, Trindade? É grego. Atanásio Tales também, ou seja, é um grego. Eu tenho um amigo, professor, que é grego, poxa. Isso aqui é uma resenha internacional, na verdade, uma resenha internacionalíssima. Então, mas não vamos ficar divulgando que tem um deus grego aqui, porque já é muito sério. Grego não, aí já foi um exagero, pera. God. Ai, caramba, não sei se vocês pensam igual eu aí, mas nesse momento eu dividiria essa equação por 3, ela inteira. O que vocês acham, hein? Acho que seria um caminho bem interessante. A mim já era. A gente simplifica isso aqui, vai ficar 4 elevado a n maior ou igual a 2 vezes 10 elevado a 12. Exato. Tá bom. Simplificamos. Aí você fala assim, tá bom. Olha para isso e fala assim, tá, bela porcaria, continua me ferrando aqui. E agora? Eu tenho uma variável no expoente, né? Fala aí, Rob. Expoente põe log dos dois lados. Fica log dos dois lados e vamos ver qual é que é. E o que é interessante é olhar para o Not a Dot, né? Ele deu os logaritmos ali na base 10, então vamos usar essas bases 10 aí, né? 2 na base 10, o 4 já para mim são 2 ao quadrado. Lembrando que quando não aparece nada ali na base, a base é 10, né? Então é importante dar esse destaque aí. Bom, aplicamos logo dos dois lados. Perfeito. E aí, bom, qual é a estratégia?
Agora é brincar com log. Esse 4 já vira um 2 ao quadrado, elevado a n, vai ficar log de 2 elevado a 2n. Ou já desce o n, se quiser. N log de 4. Tá bom, vamos fazer então, tombando o n primeiro, é isso? Tá. Pode ser. Bom, N vezes. N vezes. Log de 4. 2 ao quadrado? 2 ao quadrado. Aí já abre ali, né? Log de 2. Mais o log de 10 a 12. Perfeito. Então, a gente tem n vezes... 2. 2 log de 2. Vezes 0,305. Ah, bom, depois. Maior ou igual a... Log de 2. Mais 12 vezes. Que expoente você dá para a base 10 para virar 10 a 12? Poxa, na hora que você traduz para o português fica simples, né, meu? Pois é. Zalinha, E aí, né? é aquilo que a gente sempre fala, né? Que o aluno pode falar do log, o que for, mas normalmente o plano dele é na parte do expoente, do exponencial. Porque o log a gente colocou agora, ele já está desaparecendo. Agora é o último passo, a gente só vai substituir pelo que ele deu para a gente. Acabou, né? Vai ficar, então, n vezes... 0,602. 0,602 maior ou igual a... 12,300... Ah. Bom, isso aí então vai ficar n maior ou igual a 12,301. 0,602. Isso aí é aproximadamente 20,4. Fiz as contas já. Ó, o cara é rápido, hein? MacGyver. Fácil, né? Fantástica. Eu falo que existe calculador e máquina de calcular. Isso aqui é calculadora. Quando eu empresto para alguém, o cara fala onde está a tecla de igual, eu falo, devolve. Você não sabe o que é calculador. Vai usar a máquina de calcular, pô. Ai, meu pai. E aí, mas tem um detalhe, né? A resposta vai ser o quê? A pergunta tem que tomar cuidado ali, né? A partir de qual passo o número de lados da figura supera 6 trilhões, né? A partir de qual passo? Ou seja, se tem que ser maior ou igual a 20,4 aproximadamente, a partir É importante destacar que 21º, né? Isso aí. Excelente. Ou o passo 21, né? Que ele chama passo 1, passo 2, passo 21. Passo 21. Passo 21. Melhor. Que eles são o passo 0, né? A questão legal também daquela noção de grandeza, né? O cara fala assim, meu, 6 trilhões. Quantas vezes eu vou ter que fazer isso? E você percebe que rapidinho ele já chega nisso, né? Tipo, 21 passos? Ok. Isso me lembra até aquela questão da FUVEST do ano passado, na primeira fase, ele falava de dobrar a folha e perguntava qual era o tamanho. E as alternativas eram se era o tamanho de um poste, de um edifício, distância Rio-São Paulo, a linha do Equador. Mas é aquela conversa, né? Se você... Opa, derrubei tudo aqui, mas tudo bem. Se você pudesse pegar uma folha sulfite e dobrar ela em vários pedaços infinitas vezes, você conseguiria ir da distância da Terra ao Sol, né, cara? Isso, fisicamente, é um tanto quanto impossível, mas se você calcular, dá certinho, né? Dá bonitinho. Você sabe que nessa aula inicial de exponencial, eu brinco exatamente com a nossa falta de conseguir mensurar o que é isso. Eu faço aquela brincadeira, que muitos já devem conhecer, de quantas vezes você acha que você consegue dobrar ao meio uma folha de jornal? E o cara acha, nossa, 50. Eu falo, olha, cuidado, você vai ter uma... Acho que não, hein? É fácil, fala assim, então tarefa mínima, dobrar a folha de jornal 50 vezes. E traz a semana que vem. E não, eu falo, a semana que vem me conta quantas vezes... Não vai ter que tem aluno que pega na hora uma folha do caderno e descobre que a folha do caderno é mais grossa que a de jornal, né? Sim. Eu falo, pega uma de jornal. Se tiver, pega uma de papel de seda, bem fininha. Pega uma de sulfite, já ferrou tudo. Mas eu falo para ele, tenta, depois me conta.
E eu conto aquela história do tabuleiro de xadrez, de 1 grão de trigo, 2, 4. É para eles tentarem, antes de eu começar a calcular, porque depois o que eu faço? Na aula correta, eu vou lá e calculo. Mesmo nessa aula, eu falo, ó, vocês talvez não sabem como fazer agora, mas eu vou mostrar aqui, aplico logo e chego na resposta. Para eles terem uma noção do que é esse crescimento exponencial, porque é uma coisa louca, a pessoa não tem essa noção mesmo. Tá? Eu falo, ó, o princípio da reação em cadeia, tá? Tudo isso aparece. Já viram aquele filme da sala coberta com as ratoeiras, com a bolinha de ping-pong, o cara joga uma bolinha de ping. Já viu esse filme? Você já viu isso daí? Como é que é? Quando começaram a falar de fissão, da fissão nuclear, e o que seria aquilo ali, a reação em cadeia, e muitos não entendiam o que era a rapidez disso aí. Eu não lembro se foi em Harvard, em Princeton, o sujeito teve a pachorra de cobrir uma sala gigantesca com ratoeiras, com bolinhas de ping-pong. Eu vi, isso eu vi. Legal. E aí ele lançava uma bolinha, mas a discussão era quanto tempo ia demorar para estourar tudo aquilo ali. E foi filmado em câmera lenta. É uma coisa de aquele pack, e é muito rápido. E é, no fundo, sabe, é a mesma coisa do exponencial. É um crescimento que é muito, muito rápido mesmo, né? Muito bacana. E todas essas questões que envolvem esses números gigantescos acabam passando por isso de alguma maneira. Então, a questão do Covid é isso, essa questão da FUVEST que a gente escolheu agora é isso também. E essa é uma questão que parece, às vezes a gente bate o olho, acha que vai ser pela geometria, mas se a gente usa geometria aqui é quase nulo, né? Na verdade, só reconhecimento do desenho em si, né? Não então, tem... reconhecer o desenho e falar assim, o que tem geometria? Entender o que é desenho e saber o que é o perímetro. De resto, nada. Nossa. Mais nada. Entendeu? Então, a gente deixa as questões de geometria para a próxima questão que a gente vai fazer. Perfeito. Bom, então, até daqui a pouco.